Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. E hoje, aqui comigo, o procurador Pedro Barbosa Neto, que é procurador titular da 2ª Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas e vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público de Contas. Nosso assunto é mais amplo do que o primeiro que vamos abordar agora, relacionado, claro, à legalidade na contratação de escritórios de advocacia por diversos municípios alagoanos para execução de títulos judiciais referentes às diferenças nos repasses do Fundef, ou seja, os municípios têm até questionado esses repasses, como têm sido feitos, e a ação da Procuradoria de Contas aqui de Alagoas. E, doutor, o que dizer hoje dessa relação entre recursos do Fundef, que são aplicados na melhoria e na manutenção do ensino, no investimento do ensino básico aqui no estado, como todo o país, e essa relação com os escritórios de advocacia por meio das prefeituras, que a cada ação os escritórios pedem, solicitam o pagamento, mas esse pagamento pode estar indo por meio dos recursos do Fundef, os procuradores entendem que não seria por aí. E como resolver esse impasse? Olá, Gorete, é satisfação estar aqui, primeiramente, com vocês. Essa é uma atividade, uma atuação que vem ocupando o Ministério Público de Contas, né? Trata-se do direito fundamental à educação e merece toda a nossa atenção. A situação é a seguinte, Gorete, nós defendemos que esses recursos que estão sendo pagos agora via precatório, eles sejam aplicados exclusivamente em educação. Certo? Esses recursos, como são diferenças do fundo, o antigo Fundef, hoje Fundeb, eles devem ser utilizados para a finalidade para a qual o fundo foi criado. Certo? Então, se o fundo foi criado para manutenção e desenvolvimento do ensino, esses recursos recebidos agora e não na época oportuna, eles devem manter a mesma destinação. E essa é a nossa atuação. E é uma atuação que não é uma escolha do Ministério Público, mas é uma escolha da Carta Magna. É a Constituição que determina que esses recursos são vinculados, que eles devem ser aplicados exclusivamente em educação. Ou seja, quando se diz que os recursos são vinculados, eles estão carimbados para uso exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso. Ações, por exemplo. Isso, por exemplo, o TCU recentemente tem uma decisão paradigmática sobre o assunto. O Ministério Público de Contas do Maranhão, juntamente com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, entraram em conjunto com a representação junto ao TCU. E o TCU, num acórdão recente, afirmou categoricamente que esses recursos são 100% vinculados. E para a fiscalização desses recursos e sua efetiva aplicação em ações de manutenção e desenvolvimento de ensino, seria o quê? A compra de livros didáticos, melhorias nas escolas, enfim, manutenção e desenvolvimento de ensino. O TCU determinou, inclusive, que se fosse, assim que recebidos esses recursos via precatório, esses recursos fossem destinados a uma conta específica, para facilitar a rastreabilidade desses recursos. Ou seja, como você falou, Gorete, a verba é carimbada, Então, no sentido de carimbar essas verbas, o TCU entendeu que as verbas deveriam ser repassadas a uma conta específica para o controle da execução desse numerário. Pois é, e só pode haver controle se a conta for específica, For específica, exatamente. Pois bem, e a partir da constatação de que muitas vezes os recursos não são utilizados da forma como a Constituição estabelece, o próprio Ministério Público de Contas faz o bloqueio para os municípios não poderem acessar esses recursos. E, por outro lado, o Ministério Público tem sido, quando não explicado devidamente, da forma correta, que tem sido o vilão da história, Pois é, se coloca assim, o vilão assim, bloqueio, o Ministério Público bloqueou, mas não se explica o porquê. É um importante ponto para esclarecimento. O que acontece? O Ministério Público vem com essas
essas notícias, né, o Ministério Público vem interpondo representações, né, ou quando, por exemplo, associações, né, entidades civis organizadas, como por exemplo o FOCO, né, o Fórum de Combate à Corrupção, ingressaram no Tribunal de Contas com representações para a vinculação dessas verbas. E aí o Ministério Público atua como custos legis, né, e nessas hipóteses, e emite pareceres solicitando a vinculação da verba ou o bloqueio caso não se cumpra a determinação. Caso não se cumpra a determinação, né, e até que o tribunal decida sobre o mérito da questão. Uma instância... Até o Tribunal de Contas, na verdade. O Tribunal de Contas decida sobre o mérito da questão. Com o único objetivo, na verdade, de fazer valer que essa verba seja aplicada 100% à educação. Então, o Ministério Público, com atitudes como essa, não visa retardar o incremento e o desenvolvimento da educação nos municípios alagoanos. Dos gestores, muitas vezes, não é para o argumento para justificar. Até porque a nossa causa de pedir, né, o nosso fundamento jurídico, melhor dizendo, que fica mais acessível, é justamente que os recursos são vinculados. Né? Então, como uma forma de garantir de que esses recursos não vão ser gastos com utilidade diversa da preconizada pela Constituição, é que o Ministério Público vem pedindo bloqueio. Então, o Ministério Público ele milita, sim, em favor da educação dos municípios alagoanos. É preocupado com essa situação que o Ministério Público vem solicitando o bloqueio dessas verbas. Exatamente. Pois bem, uma questão que está relacionada é justamente o pagamento de honorários advocatícios, né, aos profissionais que prestam serviço à Prefeitura, no sentido de recuperar esses recursos e sendo pagos por recursos do Fundef. É outra anomalia, não é, procurador? Isso, Gorete. Dentro da mesma tônica, né, da mesma fundamentação, da mesma lógica, né, se os recursos são diferenças do fundo, devem ser aplicados para a destinação para a qual ele foi criado, e a Constituição diz, é educação. Não há exceção para o destaque de 20% desses valores para pagamento de honorários contratuais. Né? O que se argumenta é que, nesses casos, há o direito do advogado de receber essas verbas e ter os honorários contratuais destacados, inclusive, e isso é salutar que seja dito por honestidade intelectual, há precedentes, inclusive do STJ, que determinam esse destaque, possibilitam esse destaque, como também há outros do próprio STJ impedindo totalmente esse destaque e vinculando 100% a verba. Né? O que nós entendemos é que, nesse caso, há o que nós chamamos no direito de um conflito aparente de normas. Né? Há uma norma infraconstitucional, que é o Estatuto da Ordem, né, que dá direito ao advogado de fazer o destaque desses honorários, e há uma norma de patamar constitucional que determina a vinculação. Que é mais elevada. Que é mais elevada, é de hierarquia superior. Então, num conflito entre esses dois direitos, um direito fundamental à educação, que inclusive ele pode ser entendido como um dos objetivos da nossa República, né? Na medida que a educação, ela é um meio pela qual você tenta reduzir as desigualdades sociais, que é um objetivo expressamente definido na República Federativa do Brasil, no artigo 3º da Constituição Federal. Então, na medida que você tem um direito à educação de um lado, previsto na Constituição, e um direito infraconstitucional, que é legítimo, mas em choque, deve prevalecer o direito à educação, o direito constitucionalmente previsto. Isso não é o Ministério Público que diz, é a própria Carta Magna. Pois bem, e como o Ministério Público tem se valido, digamos assim, das condições para fazer a fiscalização às prefeituras nesse aspecto, procurador? Então, nós recebemos uma série de denúncias, né? Uma delas já comentei, que foi o próprio FOCO, né? O Fórum de Combate à Corrupção. Outras advindas de um escritório de advocacia, certo? Que nos noticiou, além da própria AGU, que vem acompanhando e fazendo a defesa, né, dessa verba em juízo, né? Porque tudo começou no judiciário, né? Quando se ingressou há muito tempo atrás, pleiteando-se essas diferenças. Hoje, qual é a situação? Está-se Esse ano temos o quê? Cerca de 1 bilhão de precatórios a serem pagos para uma série de municípios, né?
no ano de 2015, esses precatórios começaram a ser pagos. Então, todo ano há uma leva de municípios a serem contemplados, né? E o Ministério Público vem, desde 2015, calcado nessas denúncias, né, e o recebimento dessa notícia de fato, representando ao Tribunal de Contas e pedindo o bloqueio e a aplicação imediata desses valores em educação. Pois é, porque são duas situações muito difíceis. Primeiro, porque os valores sendo aplicados em áreas completamente alheias ao fundamento que está estabelecido pela Constituição. Isso. Segundo, na relação dos honorários, o fato de que poderia ser pago pela própria prefeitura e não pelos recursos do Fundeb. Isso, é o que nós defendemos. Fundef, melhor dizendo. É o que nós defendemos, Gorete. Nós, com a tese da vinculação exclusiva e 100%, não defendemos que haja um não pagamento de honorários contratuais pelos municípios. O que nós defendemos é que dessa verba não pode ser pago, certo? E uma outra questão é verificar se os contratos firmados com esses escritórios são legais, estão de acordo com as normas previstas na lei de licitações, certo? Então, o contrato é uma outra questão, que é outra preocupação que nós também estamos agindo, né? Em muitos casos já pedimos a suspensão dos efeitos desses contratos, porque verificamos, por exemplo, situações em que o município detém procuradoria constituída, certo? Ele detém um procurador concursado, e mesmo assim ele contrata por inexigibilidade um escritório de advocacia para tão somente efetuar a execução de um título judicial já garantido, né, por inexigibilidade de licitação, que no nosso entender a lei não albergaria essa situação, os requisitos para inexigibilidade não estariam previstos, né? Ora, se você possui uma procuradoria constituída, né, para a sua assessoria jurídica e representação judicial dos atos do dia a dia da administração, o advogado, o procurador constituído não seria capaz e legitimado a interpor uma mera execução de sentença, nós entendemos que essa contratação ela é lesiva ao erário e ela não está em conformidade com a Lei 8666. Ou seja, o que a gente observa é que ainda, apesar da fiscalização, há muitos municípios que administram suas contabilidades com escritórios, digamos assim, virtuais, né? Porque o município não tem a estrutura de contabilidade lá, fixa. Isso é um problema a mais, não é? Isso. Essa questão dos escritórios contábeis também é uma outra situação que mereceu a atenção do Ministério Público, né? Nós provocamos o Tribunal de Contas a respeito da matéria, porque nós defendemos a profissionalização da gestão pública, certo? No âmbito da administração. E nós entendemos que cargos dessa natureza, como os cargos de contador, de procurador, eles devem ser providos mediante concurso público, certo? Então são cargos essenciais ao funcionamento da administração pública e que os seus agentes precisam ter uma relação estatutária, um vínculo permanente, certo? E não um vínculo temporário que se altere a qualquer mudança de governo e de gestão. Isso gera uma precariedade, muitas vezes, né, e uma fragilidade. Sem dúvida, as informações se perdem, né, o contador ou o procurador não é capaz de preservar a história do município, o histórico de ações, o histórico dos balancetes, e isso tudo gera um serviço deficitário para a administração. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. Eu fiz o teste de AIDS porque eu quero ser mãe. Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida tá ótimo. Se der positivo, o quanto mais rápido eu souber, melhor para mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Cidadania
É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Entre no portal IDEC e saiba mais sobre seus direitos. IDEC, cidadania se conquista. O pessoal estourado mesmo. Isso é verdade. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o procurador Pedro Barbosa Neto, ele que é procurador titular da 2ª Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas e vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público de Contas. Procurador, ainda em relação a essa realidade, a estrutura da Procuradoria para atender a essas demandas, como a gente pode relacionar? Então, nós éramos 7 procuradores, né, todos concursados, para fiscalizar 102 municípios e toda a administração pública estadual. É uma tarefa árdua, né, principalmente agora a se considerar que com o ingresso do Dr. Rodrigo Cavalcante, né, à Corte de Contas, assumindo o cargo de conselheiro, restaram apenas 6 procuradores para dar conta desse mistério fiscalizatório. A nossa situação de pessoal, de apoio, também é um tanto quanto precária, mas não nos falta vontade, né, e garra para tentar contribuir e deixar um pouquinho aí de esperança ao povo alagoano no que pertine à melhoria da gestão dos recursos públicos. Pois é, o Ministério Público de Contas, ao rejeitar contas, por exemplo, do ex-governador Teotônio Vilela Filho, o que dizer da atividade para impedir que novos erros aconteçam? Às vezes são erros que estão ligados até ao conhecimento técnico da questão, né? A falta de um profissional na estrutura da gestão para dar o parecer correto, para encaminhar da maneira correta, pode impossibilitar também a vida pública do gestor. E isso se observa com muita frequência, procurador? Então, eu acredito que essa é uma situação mais presente nos municípios, e principalmente nos municípios de pequena monta. No âmbito do Estado, eu acredito que não há que se falar em falta de informação. Né? A equipe no âmbito do Estado, ela é muito aparelhada, né? Dotada de profissionais, né? de um conhecimento notório. Né? Nos municípios, nós identificamos sim que há sim uma necessidade de até orientação por parte tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas, porque principalmente o tribunal, ele tem esse condão orientador, né? Ele tem essa atividade orientativa e deve exercê-la. Né? O Tribunal de Contas não existe tão somente para punir o gestor, mas também para orientar. Né? Quando necessário e quando o gestor provoque o tribunal nesse sentido. Né? Nessa situação é muito importante o trabalho realizado pela Escola de Contas, por exemplo. Né? Na gestão do conselheiro Anselmo Brito, a Escola de Contas fez umas centenas de encontros com gestores públicos. Né? Nós, do Ministério Público de Contas, contribuímos em algumas palestras, em algumas ações orientativas, e isso aproxima o gestor. E a participação, procurador, tem sido dentro da expectativa dos senhores ao promover esse tipo de encontro com... A participação era massiva, né? Os gestores, quando não compareciam, mas mandavam sim seus representantes, né? É sempre muito prestigiado os eventos realizados pela escola. É muito proveitosos, a falar a verdade. Eu assisti uma reportagem recentemente, há cerca de 2 semanas, 2 semanas não, há um mês, né, sobre a questão relacionada à utilização dos recursos do Fundeb, dos precatórios que estariam sendo recebidos pelos municípios. Certo. E gestor falando que ia construir isso, aquilo outro, sem nem a condição de entender melhor a origem do recurso e essa condição
condição de ser verba carimbada. Nesse sentido, o que é que se observa muito, o que é que o Ministério Público de Contas aqui em Alagoas constata ao fazer as fiscalizações relativas aos recursos? Então, essa situação de relatos, né, em que gestores iriam aplicar essas verbas referentes ao Fundef enfim, de uma forma desvinculada, foi justamente isso que motivou essa série de ações do Ministério Público, e principalmente o bloqueio. Ora, se o gestor já manifestou publicamente a intenção de gastar aquele dinheiro numa finalidade diversa da que a Constituição obriga, qual é o papel, qual a alternativa resta ao Ministério Público se não pedir o bloqueio desses valores, certo? Preventivamente. Preventivamente, e com a finalidade precípua de garantir que eles sejam aplicados exclusivamente na educação. Então, assim, a própria AMA, né, o presidente da AMA, já declarou em determinados noticiários, né, que a orientação é que esses recursos poderiam ser gastados livremente. Então, assim, toda essa orientação gerou essa necessidade e essa atuação do Ministério Público de pedir esse bloqueio desses valores. O fato de estarmos vivendo um ano pré-eleitoral é uma preocupação maior, procurador? Sim, eu acredito que essa preocupação irá se intensificar. Nós não estamos sentindo ela ainda, mas ano que vem, certamente, será um ano bastante movimentado. Pois é. Então, em relação ainda à ação do Ministério Público de Contas, eu perguntei e repito agora de uma forma mais clara. O que é que se observa na fiscalização? O que é comum acontecer o fato de a gestão utilizar um recurso que não está destinado àquela ação? O que é mais comum acontecer? Então, vamos lá. Eu vou entender a pergunta como as principais irregularidades detectadas numa série de prestações de contas, certo? Então, por exemplo, recentemente a minha procuradoria, acredito que soltou uns 5 pareceres sobre prestações de contas. Todos pediram a rejeição. E quais seriam as irregularidades? Constatadas. Primeiro, observa-se o não cumprimento do mínimo constitucional com a educação. Isso é algo muito grave. Por quê? Porque assim como a saúde, que também é um outro fator que é observado, a saúde e a educação são eleitos pelo ordenamento jurídico, pela Constituição, como princípios constitucionais sensíveis. E o que seria isso? São princípios constitucionais que, uma vez desrespeitados, podem gerar intervenção, né? Então, a intervenção ela é uma situação excepcional, drástica e gravíssima. Por quê? Porque ela termina por flexibilizar a autonomia do ente federado. Ela termina por quebrar o pacto federativo, né? O pacto federativo ele é firmado com base na autonomia dos entes federados e na isonomia entre esses mesmos entes, né? Que são União, Estados e municípios, né? Quando se permite que a União intervenha no Estado e o Estado no município, essa autonomia ela é quebrada. Então vejam quão importantes são esses dois valores, educação e saúde, né? Então há uma presença muito forte na não observância do gasto mínimo constitucional com esses dois valores importantíssimos, né? E isso é um motivo suficiente e por demais grave para levar o Ministério Público a entender pela rejeição dessas contas, certo? Claro que isso será objeto de deliberação pelo tribunal, né? O Tribunal de Contas é que fará essa apreciação, mas o Ministério Público, como órgão fiscalizador da lei, emite seu pronunciamento, que é essencial à validade do pronunciamento do tribunal, certo? Além dessa questão, uma outra hipótese que é muito recorrente é o quê? São as autorizações via lei orçamentária para a abertura de créditos adicionais, né? E normalmente a boa prática, ela determina que esse percentual da receita seja estimado em até 10%. Por quê? Para propiciar uma certa liberdade, uma flexibilidade, né? Ao gestor, né? Só que o que a gente vê na prática é que essa liberdade,
ela passa para 50%, 80%, 70% e até 100% da receita estimada. Comprometendo quase que totalmente a receita do município. Totalmente a receita do município. Ou seja, o Poder Legislativo vem dando um cheque em branco ao Poder Executivo para poder gastar como quiser. E assim, deturpando a essência do mecanismo constitucional, da ideia constitucional, de que no parlamento encontra os representantes do povo, né, e que eles irão eleger, estão ali eleitos, irão eleger por meio da aprovação de leis orçamentárias as áreas em que os recursos públicos devem ser aplicados. Né? Então a lei orçamentária ela serve para isso, para fixar, prever receita e fixar a despesa. Certo? Então a despesa ela precisa ser autorizada por lei. E o que a gente vem verificando na prática é um verdadeiro cheque em branco das câmaras municipais ao executivo para a abertura de créditos até 100% das receitas. Isso se observa nos municípios que mais precisam? Existe essa relação, procurador? Se observa isso, por exemplo, municípios que mais precisam estão abrindo essa possibilidade? Olha, o que a gente vem observando, na verdade, eu não consigo fazer essa conexão, mas o que a gente vem observando é que os municípios alagoanos, eles são muito dependentes de transferências constitucionais. Certo? Como o Estado também, né? Então, há municípios que 98% da sua receita advém de FPM e FPE. Certo? Então, e muitas vezes nós observamos, inclusive, uma certa negligência desses municípios na arrecadação própria que lhe é peculiar. Na realização da sua competência constitucional para arrecadar impostos. Não se empenha de fazer a arrecadação. Não se empenha para arrecadar ITBI, ISS, entendeu? Então, isso gera o quê? Uma situação de inadimplência crônica e o município quase que totalmente dependente dessas transferências federais. Se fala muito em crise fiscal, em crise econômica e financeira, mas ao mesmo tempo nós estamos verificando uma certa negligência dos municípios na realização do seu próprio ministério. E o que é que pode ser feito para que a prefeitura passe desses municípios a estabelecer o mecanismo natural, que é do seu departamento, sua Secretaria de Finanças, para fazer essa cobrança? Então, os impostos devem ser cobrados, há de haver uma procuradoria constituída forte para poder fazer a cobrança dessa dívida ativa, né? Há de haver lançamentos tributários para a cobrança desses impostos, desses tributos, tem que haver fiscalização. E essa fiscalização não é do Ministério Público, essa fiscalização é do próprio município. Né? Então, ocorreu o fato gerador, o município tem que fazer o lançamento do tributo. Ele que tem que cobrar a população o pagamento daquele imposto municipal. Ao constatar essa... Porque é uma situação de dar perplexidade. Se o município, por exemplo, um município que seja litorâneo, que tem uma densidade populacional muito forte e não arrecada a IPTU, não arrecada os tributos, ITBI na transferência, ou compra uma negociação imobiliária, por exemplo, o município deixa de arrecadar. E o que se pode fazer para que a prefeitura, a gestão, passe a cobrar? Isso no âmbito do Ministério Público de Contas. Então, há um encaminhamento, se identifica, se aponta e se cobra nesse sentido? Então, nós fazemos um apontamento em sede de prestação de contas, né? Entendendo que essa prática ela é uma prática que ela não está de acordo com a boa gestão pública, com a boa governança, né? E expedimos recomendações, certo, para os gestores, para que essa prática ela seja alterada no ano seguinte, certo? Então, além de outros aspectos, obviamente, né? Estabelece prazos, procurador? Olha, aí depende do tribunal, né? O prazo que tem que estabelecer é o tribunal. O tribunal é o ente julgador. O Ministério Público, ele aponta, identifica as irregularidades e aponta, certo? E o tribunal é que vai se debruçar e estabelecer prazos exatamente, para cumprimento. Exatamente. Procurador, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, o Frente a Frente está de volta.
Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto super importante: educação. Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, é lá onde os filhos do Bill Gates estudam. Então você que está me vendo, junte-se a milhões de pessoas no mundo inteiro e acesse agora mesmo khanacademy.org.br. Aprenda mais! Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o procurador Pedro Barbosa Neto, ele que é titular da 2ª Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas e presidente da Associação Nacional dos Procuradores, vice-presidente, melhor dizendo, da Associação Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público de Contas. Portanto, nós falamos aqui sobre a ação do Ministério Público de Contas para fazer valer, né, e a aplicação dos recursos para os quais, nos setores para os quais ele está destinado. E aqui eu pergunto, a questão da transparência no tratamento desses recursos, o que é que se pode observar aqui no estado de Alagoas, procurador? Certo, é uma outra questão muito importante, nós também estamos debruçados sobre ela, certo? Recebemos inúmeras denúncias. Eu acredito que hoje essa é a temática mais recorrente no Ministério Público de Contas, né? Acredito que tanto gestores, ex-gestores, melhor dizendo, entidades organizadas da sociedade civil, vereadores, o parlamento nos procura bastante em relação à solicitação de informações, né? O vereador quer possuir acesso a determinados documentos e despesas públicas do executivo e o gestor insiste em não fornecer essas informações e eles nos procuram o Ministério Público, e o Ministério Público vem realizando uma série de recomendações, porque essas informações são públicas, devem ser entregues, né? Há a Lei de Acesso à Informação, que regulamenta a necessidade de entregar no prazo de 20 dias qualquer informação pública ou de acesso ao público, e há também a necessidade de instituição de portais da transparência, certo? Então, são duas coisas que, a princípio, são tidas como semelhantes, mas tem certas diferenças no seguinte sentido: a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela institui o portal de transparência, tá? E o portal de transparência, ele gera uma obrigação para o gestor do ponto de vista proativo, ou seja, o gestor não precisa ser provocado por ninguém, mas ele deve criar um portal na rede mundial de computadores de amplo acesso, né, em que ele informe toda a receita arrecadada e toda a despesa pública efetuada em tempo real. A Lei de Acesso à Informação, ela já prevê um outro tipo de obrigação. É aquela obrigação que tem um caráter passivo, certo? Onde o gestor ele é demandado, provocado por alguém, quando se procura o acesso a qualquer tipo de informação que seja de ordem pública, certo? Então, o gestor tem um prazo para entregar essa informação a qualquer cidadão, certo? Então, ambos os diplomas, eles conversam entre si, eles têm a tônica da publicidade, né, da transparência, mas há esse detalhezinho que os diferenciam. Pois bem, é comum observar na rede mundial de computadores, né, na internet, alguns municípios que se utilizam da ferramenta de Facebook para transformar como se fosse um portal, que não é um portal da transparência.
não tem o portal da transparência e tem o Facebook. Normalmente são alguns municípios que estão turísticos, digamos assim. Certo. O que fazer? A gente procura uma informação, por exemplo, uma secretaria A, B ou C e não encontra. O que se vê é a promoção, por exemplo, do turismo naquela região. Como fazer para enquadrar, por exemplo, um município como esse a ter o Facebook? Está tudo bem, mas o portal é necessário e é lei. Certo, perfeito. O portal de transparência ele deve ser implementado sim, e ele deve ser implementado em tempo real, ou seja, em 24 horas após o lançamento daquela despesa ou a arrecadação daquela receita, né, ele deve estar interligado com o sistema contábil. E essa obrigação é uma obrigação passível de penalidades pelo Tribunal de Contas, certo? O Ministério Público ele pode sim representar o tribunal para que o tribunal ordene ao gestor que assim o faça, que implemente o portal, que atualize seu portal, que coloque as informações adequadas, né, com amplo acesso à população, sob pena de multa, certo? Isso pode gerar, inclusive, a rejeição das contas, tá? Então, assim, é uma obrigação... constitucional do município. É uma obrigação constitucional do município, né? Porque ela advém do dever de publicidade, né? E da ideia de res pública, né? Que vem de república, que é a coisa do povo, a coisa comum, certo? Então, há a necessidade de se prestar contas de tudo que é do povo, né? Que não é do gestor, né? E toda que é de todos. Que é de todos, né? Ele apenas representa, e como representante tem que prestar contas, certo? Então, nesse sentido, sim, é uma obrigação constitucional, mas que positivada ali na Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente, né, com a obrigação de implantação desses portais. Por falar em lei de responsabilidade fiscal, no início do programa o senhor destacou aqui algumas dificuldades, assim, não é? Do ponto de vista a fiscalização, de poder ter uma estrutura melhor, a ação do Ministério Público de Contas. E os governos sempre alegam, não é? Os poderes também, a falta de recursos, a condição de estar no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Qual é a perspectiva que se tem, então, nesse sentido? Então, de fato, realmente, alguns municípios eu venho observando que estão em situações um pouco complicadas frente ao limite máximo com despesa com o pessoal, mas o que é necessário fazer acho que duas coisas. Otimizariam essa situação? Uma situação é aquela que a gente comentou agora há pouco, que é o quê? Tentar potencializar e incrementar as receitas do município. Por quê? Porque a despesa total com o pessoal, ela é fixada em razão da receita. E é um percentual. Quanto maior a receita, maior esse valor nominal que pode ser gasto com o pessoal. O percentual permanece o mesmo. Mas como é um percentual, quanto se maior a base de cálculo, eleva-se o valor nominal a ser gasto. Então essa é uma hipótese. E que nós já identificamos que há municípios que estão negligentes nessa tarefa de arrecadar e instituir seus próprios tributos. Certo? Esse é um ponto. Isso pode sim proporcionar uma certa folga ao município em relação ao gasto com o pessoal. Uma outra hipótese é uma verificação da folha de pagamento do pessoal do município. Né? Em tempos bicudos, né, a razoabilidade recomenda que se tenha uma folha enxuta, né? Uma folha enxuta necessária e, além de tudo, assim... espartana, eu diria. Não é verdade? Uma folha que realmente retrate a necessidade do município, né? Em que não haja desvirtuamento com a utilização de cargos comissionados, com terceirizações indevidas, né? E que prestigie, sim, o cargo efetivo, né? Que é aquele que a Constituição prestigia, que o acesso é mediante concurso público e que mantém um vínculo permanente e estatutário com a administração. Pela prática, doutor Pedro, verifica-se que quando se tem equipes que têm um vínculo efetivo com o município, a organização se estabelece de fato? Sim, melhor? Eu sou um extremo defensor do princípio do concurso público, certo? Toda a minha carreira pública, ela foi proporcionada
por conta desse princípio, tá? Ele nos dá igualdade de oportunidades a todos, certo? Então, assim, o cargo efetivo é aquele cargo público que é preenchido mediante concurso público, tá? Então, essa ideia de que da impessoalidade? Da impessoalidade e de proporcionar à administração uma perenidade nas suas ações. Porque não sofrer descontinuidade, por exemplo. O agente público, ele dá vida ao órgão público, certo? O agente público é que faz o andar, o caminhar, o planejamento do órgão público, da administração pública enquanto instituição, tá? Então, há necessidade de que o planejamento e a escolha desse pessoal que irá adentrar os quadros de administração seja o melhor possível. E executar a política, né, de governo, né, ou de Estado, melhor dizendo. Então, eu não vejo hoje melhor caminho que o concurso público para o ingresso nos quadros de administração. Eu acredito que o concurso público ele prestigia a isonomia, ele prestigia a legalidade, ele prestigia a eficiência, na medida que você escolhe, em tese, os melhores qualificados para o exercício daquela função, certo? Então a administração só vem a ganhar com isso. Pois é, mas ao que tudo indica, o governo federal está na contramão de reconhecer todas essas qualidades no serviço público em áreas estratégicas até para o país, né? Há uma preocupação em geral de quem está na defesa do que é nacional para essa situação que ocorre no país? Olha, Gorete, nós vamos acompanhando, né, essa série de fatos e possibilidades, né? O que há também que nós enxergamos é que às vezes há um inchaço muito grande por parte do Estado, né? Então nós devemos sim observar o quê? Um equilíbrio, né? Quando defendo a investidura em cargo efetivo, defendo o concurso público, eu não defendo que o gigantismo estatal, certo? Então o Estado ele deve se posicionar e estar estruturado em questões estratégicas. Sim, porque né? Dos países desenvolvidos, né, a terceirização não chega da forma que se quer chegar num país em desenvolvimento como o Brasil, em áreas estratégicas como saúde, educação, né, segurança e até no patrimônio nacional. Né? Exato, exato. É preciso ter equilíbrio, né? Ao ponto de tanto não deixar a coisa solta na medida em que se possibilitam terceirizações exacerbadas, né? E retirar do domínio estatal atividades que sejam precípuas do Estado, essenciais ao Estado, né? Nem tampouco propiciar ao Estado um tamanho tão grande que isso termine perdendo em eficiência, ganhando em burocracia, e o que não é desejável. Essa questão da eficiência que justificam para alguns governos abrir mão de um concurso para a terceirização, que de certa forma em alguns setores precariza a prestação do serviço. Não entendi, Gorete. Quando o governo faz a opção de terceirizar, certo. Porque ele está gastando o equivalente ou mais, muitas vezes, com um profissional terceirizado que possa ser concursado, certo. Digamos assim. Exato. Essa terceirização ela não pode ser utilizada como forma de burlar o princípio do concurso público e substituir a atividade estatal, certo? A terceirização ela tem que se dar na área meio, certo? Em atividades em que não sejam essenciais ao exercício estatal, tá? Então, é por isso que eu falo que há de haver um equilíbrio, né? Nem entender que o Estado deve estar presente em tudo, de forma a ampliar por demais seus quadros e gerar uma despesa exacerbada, né? E também uma certa burocratização, nem tampouco permitisse uma terceirização
que adentre-se em questões estratégicas essenciais ao funcionamento do Estado e substitua a mão de obra que deve ser contratada mediante concurso público. Pois bem, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e aqui agradeço a sua participação. Obrigado. Dr. Pedro Barbosa Neto, que é procurador titular da 2ª Procuradoria do Ministério Público de Contas aqui de Alagoas. E até uma próxima oportunidade. Algumas considerações? Gorete, eu só gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que foi um espaço, um bate-papo muito produtivo. O Ministério Público está à disposição, né, para maiores esclarecimentos, para recebimento de denúncias de jurisdicionados. Temos o nosso canal nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso site oficial. Acompanhe o Ministério Público, estamos à disposição de vocês. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.